As pesquisas, elas têm demonstrado que o terceiro bloco, ele consegue, somado, os pontos que hoje tem Jair Bolsonaro, e o Lula está aí um pontinho acima do Jair Bolsonaro, e esse terceiro bloco, se você somar na pesquisa da XP, dá 29%, portanto empataria com o Lula e deixaria o Jair Bolsonaro fora do segundo turno. Só que esse terceiro bloco, é o que eu venho colocando aqui nesse programa, tem políticos com várias divergências entre si, principalmente Ciro Gomes, mais no campo da esquerda, e fez até um movimento dizendo que o Lula deveria ser vice dele. Essa dificuldade do Ciro Gomes de se descolar de uma imagem de sub-Lula, de alguém do Haddad, mas que não é do PT, e que faz com que ele fique em terceiro lugar, pelo menos nas últimas eleições. Agora ele vai precisar encontrar aí um campo mais fértil para crescer. Vamos ver se ele vai ter isso, tendo o Lula ali com todo o recall de um ex-presidente que assumiu o Brasil num período de bonança, não por causa dele, mas apesar dele, que é uma história que muita gente não entende, porque ele foi contra a reforma monetária, o plano real, havia o alto preço das commodities no mercado internacional, que também não tinha nada a ver com nenhum mérito de decisão dele, e ele pôde ali distribuir dinheiro naquele momento porque tinha, não porque ele produziu isso tudo, né? E aí inchou o Estado tanto também que depois o Estado se tornou insustentável e a bomba explodiu no colo da Dilma. Então a consequência da filosofia implementada pelo Lula veio depois, ele também escapou desses efeitos, ele surfou na onda daquilo que foi feito antes dele e contra o que ele lutou, e depois a bomba que ele ajudou a construir caiu no colo de outra pessoa. Então as pessoas ainda têm uma lembrança do Lula como um período de bonança e associam isso a ele. Só que isso aconteceu apesar dele, embora, claro, ele tenha visto ali no poder que ele poderia se dar bem se mantivesse algumas engrenagens em ação, mesmo contrariando seu próprio discurso. Então o Lula, 29%, Bolsonaro, 28%, mas está tendo esse desgaste. A esperança do Bolsonaro é que a vacinação se acelere até 2022, que haja alguma retomada econômica e pelo menos naquela reta final eleitoral, o Brasil esteja de alguma forma crescendo, quer dizer. É claro que pior do que vai estar, vai ser difícil de ficar. Então é uma questão de timing. Se estiver melhorando, aquilo, passando de uma situação dramática para uma situação menos pior, isso pode fazer as pessoas acreditarem que Jair Bolsonaro tem alguma condição ali. Essa é a esperança dele. A gente não sabe como é que vai estar exatamente em 2022. E nesse outro bloco, repito, Ciro Gomes no campo da esquerda, e aí você tem João Amoedo, Sérgio Moro, Mandetta, João Dória, Eduardo Leite competindo com Dória dentro do PSDB, Luciano Huck, agora o Movimento Brasil Livre, MBL, até testou o nome do Danilo Gentili, apresentador que está fazendo piada na rede social como suposto candidato à presidência, deu 4% mesmo do Luciano Huck. Quer dizer, o Luciano Huck está lá na TV Globo toda semana e também não consegue sair aí dessa alçada. Quem tem maior cacife eleitoral nesse momento é o Sérgio Moro, mas que está na iniciativa privada, que não tem tido uma postura tão incisiva no debate público, está evitando até nesse momento que há julgamento pendente, e a gente vai falar disso. Os procuradores até recorreram aí em relação à suspeição dele. Isso vai ser votado no dia 14 no plenário, porque a 13ª Vara Federal de Curitiba foi declarada incompetente, mas se isso aconteceu, não há por que julgar a suspeição de acordo com a argumentação dos procuradores, e o plenário vai ter de decidir isso dentro dessa insegurança jurídica que acontece no país. Então esse terceiro bloco vai conseguir se unir de alguma forma? Esse terceiro bloco, no campo mais do centro para a direita, vai conseguir formar ali um grupo capaz de sugar os eventuais votos do Ciro Gomes, por exemplo, e desidratar o Lula e o Bolsonaro e emplacar alguém no segundo turno? O Ciro Gomes vai conseguir subir sozinho no campo da esquerda, mesmo enfrentando o Lula? Essas são as questões que estão no ar nesse momento.